Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14 ao verso 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14 a 41. Esta manhã eu vou pregar sobre a pregação que levou 3.000 almas para Cristo. Atos capítulo 2, 14 a 41. Se tiver alguém do seu lado sem o exemplar da palavra, divida o seu ou ofereça um dos exemplares que nós temos atrás dos bancos da igreja. A palavra de Deus diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A pregação que levou 3.000 almas para Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Concede-nos, ó Deus, nesta hora a unção necessária e a iluminação para compreendermos a Tua palavra e aplicá-la de forma adequada. Oramos pedindo que o Senhor nos auxilie e tributamos desde já toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, pois em nome dele nós choramos. Amém e amém. Por favor, tome assento. O texto que nós estamos lendo se refere à primeira pregação na história da igreja cristã. Este é considerado o sermão mais poderoso da história. Através dele, pelo menos 3.000 almas, de forma pública, receberam a Cristo naquele dia. O que é importante a gente salientar nesta hora, quando olhamos para esta preciosa passagem? Em primeiro lugar, a advertência de Pedro. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, os crentes ficaram inflamados pelo poder do Espírito, e diz a Bíblia que, uma vez cheios do Espírito, passaram a falar em outras línguas. Foi um fenômeno extraordinário. Era algo inédito na história. A Bíblia diz que aquele fenômeno que era inédito atraiu uma grande multidão. E aqui me permita abrir o primeiro parágrafo com os irmãos, ou o primeiro parênteses. Sempre que o Espírito Santo é derramado, sempre que a igreja é visitada pelo Espírito Santo, as multidões são atraídas. Nós nunca devemos pensar que vamos atrair a multidão ou as multidões usando expedientes humanos e estratégias humanas. A igreja nunca pode se voltar para a questão pragmática. A igreja tem que ser dependente de Deus. O Espírito Santo foi derramado e a multidão foi atraída. E aqui um princípio. A multidão é atraída por um milagre, mas não é o milagre que transforma a multidão. O que vai transformar a multidão efetivamente é a pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. O milagre pode abrir portas para o Evangelho, mas os milagres não são o Evangelho. O Evangelho é a pregação que anuncia a morte, a ressurreição e a vinda de Jesus Cristo em breve. Mas note que a multidão foi atraída. E a multidão ficou confusa diante daquilo que estava presenciando. E logo houve um juízo entre o povo de que os crentes estão, na verdade, embriagados. Então diz o texto que Pedro se levantou e advertiu-os. A palavra advertir aqui é uma palavra muito forte. Dá a ideia de alguém que se levantou como uma fera. Dá a ideia de alguém que levantou como leão e passa a rugir diante da multidão. Quando a Bíblia diz que ele se levantou, é mais do que se colocar sobre os próprios pés. O que a Bíblia está dizendo é que Pedro se levantou com bastante autoridade para defender aquilo que estava acontecendo diante da multidão. E ele está cheio da autoridade porque a Bíblia diz que há pouco ele, como os demais crentes, havia ficado cheio do Espírito Santo. A segunda coisa importante é o esclarecimento que Pedro vai fazer à multidão. Como a multidão imagina que os crentes estão embriagados porque estão falando em outras línguas, está acontecendo algo inusitado naquela igreja, Pedro vai corrigi-los dizendo que o que está acontecendo ali
É o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito por intermédio do profeta Joel. Aqui um princípio para quem prega evangelho aqui e em outros lugares. Pedro se levantou naquele dia não apenas cheio da autoridade, mas Pedro se levantou empunhando a Bíblia diante da multidão. Pedro vai esclarecer a multidão, abrindo as Escrituras, mostrando aquilo que a Bíblia já dizia a respeito daquele evento. A palavra de Deus, a pregação, ela tem que ser oriunda da palavra. Vez por outras alguém se apresenta e diz assim: pastor, Deus já me deu a mensagem, agora só me falta o texto. Eu digo, se o irmão não tem o texto, o irmão não tem a pregação. Porque a pregação sempre vai sempre fluir do texto das Escrituras Sagradas. Pedro está pregando o primeiro sermão da história da igreja e ele faz isso a partir de uma passagem das Escrituras. Ele lê o texto, ele explica o texto e daqui a pouco ele passa a aplicar o texto, mas nada fora das Escrituras Sagradas. O que Pedro vai pregar aqui não brota da sua mente, não flui do seu próprio coração. O que ele vai pregar à multidão é aquilo que está escrito na palavra. E observe que ele tem o cuidado de dizer que o que ele vai dizer agora foi dito por intermédio do profeta Joel, e quando ele diz que Joel falou isso, ele disse que quem falou na verdade foi o Senhor. Eu fico sublimado diante da autoridade dele, porque ele está pregando a palavra, consciente de que esta palavra não era de um homem, era a palavra de Deus. Pessoas me perguntam como que depois de 43 anos pregando, eu continuo mantendo o entusiasmo na hora que prego. O meu entusiasmo decorre deste fato. Eu não estou pregando pensamentos meus, nem pensamentos humanos, nem filosofias humanas, eu estou pregando a palavra do nosso Deus. E Pedro está pregando a multidão, fazendo bom uso das Escrituras Sagradas, expondo para a multidão com autoridade aquilo que Deus já havia dito havia muito tempo. Dito isto, precisamos olhar para o sermão, para essa pregação que foi a primeira pregação da história da igreja. Spurgeon disse que esse sermão é um padrão para todos os demais sermões. Ele disse que nenhum pregador deve ousar pregar a palavra de Deus sem olhar primeiramente para esse sermão pregado em primeiro lugar na história da igreja cristã. O que há de extraordinário nele? Na verdade, o que há de extraordinário nele é o seu conteúdo. Pedro vai pregar nesse dia e vai firmar o seu sermão sobre 4 pontos essenciais. E os 4 pontos essenciais da sua pregação versam sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. O que Pedro disse? O que ele defende? Quais são os princípios que ele vai apresentar à multidão? Primeiro ele vai falar sobre a vida de Cristo. Observe comigo o que está dito no verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro vai começar o seu sermão lembrando a vida extraordinária de Jesus, o modo como ele havia se conduzido. E note que Pedro procura despertar a consciência dos seus ouvintes. Ele disse: vocês sabem o modo como ele viveu, vocês sabem o tipo de vida que ele viveu, como que Deus o abençoou na sua vida e no seu ministério, as obras portentosas que ele realizou. E note que ele faz uma distinção aqui entre milagres, prodígios e sinais. Aparentemente essas 3 palavras se referem à mesma coisa, mas se Pedro as menciona, significa que ele está apontando para uma intensidade da obra que vai crescendo, a ponto de transformar a sua obra em um sinal daquilo que de fato ele era, o Filho de Deus.
E é interessante que Pedro disse e chamou Jesus de Jesus o Nazareno. O nome de Jesus era um nome popular em Israel naqueles dias. Havia muitos Jesus registrados naqueles dias. Mas ele faz questão de distinguir que ele fala de Jesus de Nazaré. Podia haver muitos Jesus, mas só havia um que tinha vindo de Nazaré. E aqui uma palavra para aqueles que se julgam desprezados, se julgam colocados de lado. É importante que você atente para o nome de Jesus. Ele é aquele que vem de Nazaré. Ele é aquele que vem de um lugar pequeno, desprezado, um lugar nenhum. É difícil para muita gente, olhando o mapa da Palestina, daqueles dias, discernir o lugar. Hoje é uma pequena vila, eu tive a oportunidade de passar por lá. Ainda hoje não é muito expressivo, mas era muito menos expressivo nos dias de Jesus. Jesus vem de um lugar desprezado. Jesus vem de um lugar que era alvo de preconceitos. Quando foi anunciado a Natanael que Jesus estava vindo de Nazaré, ele disse, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Por que será que Deus colocou Jesus naquele palco e não em um outro palco um pouco mais destacado? Para lembrar a todos nós que Ele se identifica conosco. Ele se identifica conosco nas nossas pequenez, nas nossas dificuldades, até no fato de sermos desprezados muitas vezes. E se alguém está aqui dizendo assim, pastor, o senhor não sabe como eu sou desprezado? O profeta Isaías disse que não houve alguém mais desprezado do que ele. Ele se identifica conosco de forma plena. Mas Pedro salienta a sua vida e a sua obra. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro vai enfatizar a morte de Jesus, verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Há duas coisas que Pedro vai unir na sua fala nesta hora. Dois conceitos importantes dentro da teologia: soberania divina, responsabilidade humana. Soberania divina, responsabilidade humana. Jesus foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi um plano de última hora, não foi algo que os homens engendraram. Jesus não foi morto na cruz porque Judas o vendeu, porque Pedro o negou, ou porque as autoridades religiosas e políticas se mancomunaram. Jesus foi entregue na cruz porque esse foi o desígnio de Deus desde a eternidade. Apocalipse 13, versículo 8, a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus sabia que você e eu, e que a raça humana ia cair no pecado. Deus, então, antes de criar o mundo, estabeleceu um plano vitorioso que nós chamamos o plano da redenção, o plano da salvação. Deus reuniu o conselho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e disse, nós vamos criar o mundo, vamos criar o homem, mas este homem vai pecar, e nós precisaremos trazê-lo de volta, e o método será este, um de nós precisará morrer. E Jesus então se apresenta no conselho da Trindade voluntariamente dizendo, eu estou pronto a morrer por eles. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi morto segundo o preceito, segundo o desígnio do Pai Celestial. Essa era a vontade de Deus. Mas isso não elimina a responsabilidade humana. Pedro vai acusar a nação de Israel de tê-lo matado. Pedro vai acusar aqueles que ousaram colocar os pregos em suas mãos e em seus pés, que colocaram a coroa sobre ele e disse, vós o matastes. Vocês são culpados pelo que fizeram. Embora essa fosse a vontade de Deus, Deus não determinou que qualquer pessoa aqui fizesse isso. E quem o fez será responsável diante do Senhor. Porque vocês acham que na vinda de Jesus, a Bíblia diz que até aqueles que o traspassaram o verão.
porque será imputado a eles o seu pecado, a sua injustiça. Ele foi morto pelas mãos de iníquos. Em terceiro lugar, o apóstolo Pedro vai enfatizar a ressurreição de Jesus, verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vós o matastes, mas Deus o ressuscitou. Essa é uma expressão bonita. Essa adversativa mais, ela é importante. Dr. Martin Lloyd Jones disse que nós devemos louvar a Deus pelos diversos mais que existem na Bíblia. E aqui nós temos um. Vós o matastes, mas Deus o ressuscitou. Nós não estamos aqui esta manhã adorando o Cristo que esteve morto, ou o Cristo que estava vivo e agora está morto. Nós estamos aqui esta manhã adorando o Cristo que esteve morto e agora está vivo. E é importante lembrar a vocês que nós dependemos tanto da morte quanto da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia diz, efetivamente em Romanos 4:25, que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. O que a Bíblia está dizendo é que nós dependemos tanto da morte quanto da sua ressurreição, até porque o apóstolo Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Ele venceu a morte. E Pedro vai dizer à multidão que era impossível a morte detê-lo. Ele venceu a morte. Ele matou a morte. Ele tem poder sobre ela. E a Bíblia diz que aqui está uma garantia para a sua e para a minha ressurreição. E é curioso que quando o apóstolo Pedro fala sobre a ressurreição de Jesus, ele vai fundamentar este argumento, mais uma vez usando as Escrituras. Ele vai fazer uso do Salmo 16, os versos 8 a 11, o Salmo 110, o versículo 11, e o Salmo 132, o verso 1. O que é que Pedro está fazendo? Pedro está fundamentando a sua pregação na palavra de Deus. Ele está fixando na mente dos seus ouvintes aquilo que a Bíblia diz sobre a vitória de Jesus Cristo. Ele está fazendo aquilo que você faz na sua casa com um martelo e um prego, você fixa algo na parede. Ele está fixando essa ideia. Cristo venceu a morte. E note, não apenas a morte foi programada, a morte foi profetizada, mas inclusive a sua ressurreição. Eu não vou tratar desses salmos que Pedro mencionou aqui, mas é importante que você lembre algumas coisas que são importantes quando pensamos sobre isso. Ele está dizendo que quem escreveu isso foi Davi, mas Davi escreveu isso não apenas como um poeta ou como um cantor, ele escreveu isso como um profeta. Ele anteveu aquele dia em que viria um dos seus descendentes, que se assentaria no trono e que venceria a morte. Muita gente pensava em Israel que esses salmos, que são salmos messiânicos, se referiam ao próprio Davi. Mas Pedro corrige a multidão dizendo, isso não é sobre Davi, porque ele está falando sobre ressurreição. E vocês sabem, Davi morreu e o túmulo dele está entre nós. Ele está falando de alguém que ia vencer a morte. E Cristo venceu a morte. E ele disse que agora Deus colocou debaixo dos pés de Jesus todos os seus inimigos, e um deles, a morte. A morte já foi vencida. A morte está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E quando a Bíblia diz que está debaixo dos pés, está debaixo da autoridade dele. Sempre que for pregar a palavra de Deus, é o subsídio. Se você não tem palavra de Deus, você não tem nada para pregar à multidão. Pedro está fazendo uso da palavra. Está dizendo que o nosso irmão Davi falou como um profeta. Lembra que a sepultura dele está lá, diante dos olhos de todos. Quando eu fui a Israel, eu visitei a tumba do rei Davi.
É algo extraordinário você fazer isso lá no Monte Sião. Junto do cenáculo está aquele que é o túmulo de Davi, sendo visitado 24 horas por dia, dia e noite. Tem gente do lado daquele túmulo. Mas os restos de Davi estão lá. Mas eu também fui a Israel e visitei o túmulo de Jesus, e no túmulo de Jesus não existe nada a não ser uma placa, porque Jesus venceu a morte. Quarto lugar, depois de falar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, o apóstolo Pedro vai falar sobre a sua exaltação. Verso 36. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês o mataram, vocês o humilharam, mas Deus o exaltou. Vocês o trataram como um homem comum, vocês o trataram como um criminoso, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor exaltado, Ele é aquele de quem Davi falou: senta-te à minha direita. Só quem se assentava à direita do rei tinha autoridade, e Jesus foi assentado à destra do Pai, Ele possui toda a autoridade. O que Pedro está enfatizando é que Jesus agora está em posição de glória, Ele está sendo exaltado. E aqui uma palavra para os meus irmãos: no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas provações, e você muitas vezes se pergunta por que está passando por isso e por aquilo outro, esquecido de que o caminho da exaltação de Jesus passou necessariamente pelo caminho do sofrimento. Antes de receber uma coroa de glória, Ele recebeu uma coroa de espinhos. Antes de receber a exaltação nos páramos celestiais, Ele foi humilhado na terra. Esse caminho é invariável. Você não vai chegar na glória experimentando apenas delícias. Um dos pecados da igreja contemporânea é que a igreja contemporânea é triunfalista. Ela anuncia o evangelho sem sofrimento. Ela anuncia o evangelho onde você caminha por caminhos aveludados. Mas o caminho do evangelho nunca foi este. O caminho do evangelho é escarpado. A Bíblia diz que o evangelho é um caminho cheio de lutas. O próprio Jesus Cristo passou por ele. Ele foi humilhado para que depois fosse exaltado. Então, quando você passar pelo sofrimento, e sobretudo pelo sofrimento em função do evangelho, se alegre nisso, porque isso faz parte da caminhada de um crente. Logo, logo estaremos na glória. E todo sofrimento de aqui será nada comparado à glória que havemos de receber. Depois de enfatizar esses 4 pontos da vida de Jesus, Pedro vai concluir o sermão. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta: qual foi o resultado desse sermão? O que este sermão produziu? Porque se este foi o maior sermão da história, se esse é considerado o mais poderoso sermão da história, que resultados ele produziu? O que é que nós precisamos olhar aqui? Em primeiro lugar, projeta para mim. Os ouvintes foram o quê? Foram o quê? Compungidos. Diz o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O que significa compungir? Compungir significa que eles foram feridos na alma. Que a palavra de Deus atingiu o âmago do coração deles. Quando a Bíblia diz que eles foram compungidos, diz que eles entraram em profunda agonia diante daquilo que eles estavam ouvindo. E aqui olha para mim, por favor. Pedro era um pregador muito sério. Tão sério quanto um infarto do miocárdio. Pedro não estava diante da multidão para entreter a multidão. Pedro não estava diante da multidão e daquele auditório para fazê-lo rir. Pedro estava diante daquela multidão para colocá-lo em agonia diante da palavra do Senhor.
Hoje há muita gente que diz assim: eu gosto do pregador fulano de tal. Eu consigo rir do início ao final. Mas eu lhes garanto, à luz daquilo que disse Steven Lawson, o púlpito não é lugar para comediantes, porque o céu e o inferno não são piadas. Pedro põe a multidão compungida diante da palavra. A multidão entra em profunda agonia diante daquilo que está ouvindo, a ponto de que o apelo não parte do pregador, o apelo parte da própria multidão. Eles se voltam para os apóstolos perguntando: e agora, o que faremos, irmãos? A palavra de Deus, ela é o quê? O que é a palavra de Deus? Ela é poderosa. Ela compunge o coração, ela quebra o coração, ela quebra resistências, ela coloca o pecador em agonia. E é essa palavra que nós temos que continuar pregando, pregar o Evangelho, nunca desistir do Evangelho, porque Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. A segunda coisa que nós precisamos olhar é que os ouvintes foram esclarecidos. Quando eles perguntaram: e agora, que faremos, irmãos? Qual foi a resposta de Pedro no verso 38? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. A primeira palavra pregada e o cerne desse sermão é o arrependimento. Vocês são culpados, vocês são pecadores e vocês precisam se arrepender. A mensagem do arrependimento hoje praticamente foi banida dos nossos púlpitos. Aliás, eu tenho insistido aqui com vocês que o nosso método de evangelização, ele é furado muitas vezes. Porque você chega diante de um pecador e diz assim para ele: você sabia que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Você prega as bênçãos e omite o pecado dele. Você fala sobre as virtudes do céu, mas esconde a iniquidade deles. Pedro, antes de falar sobre salvação, ele falou sobre culpa. Antes de falar sobre as benesses do céu, ele falou sobre a perdição deles. Antes de apontar as coisas maravilhosas que vamos receber de Deus, ele disse: vocês são pecadores e vocês precisam se arrepender. Mas eu sei, e vocês sabem também, que esse tipo de pregação não é popular nos nossos dias. Nas igrejas não se querem mais, os pastores não querem mais pregar sobre arrependimento. E aqui, observe o que eu vou falar. Pedro está pregando arrependimento para uma multidão de religiosos. Eles estão em Jerusalém fazendo o quê? Eles estão em Jerusalém participando de uma festa religiosa, a festa do Pentecostes. Ele está pregando para gente que tem religião, para gente que viaja para participar de uma festa religiosa, mas essa gente é pecadora e precisa se arrepender. Uma das coisas mais contundentes que eu posso dizer a vocês hoje, que a pregação mais urgente dentro da igreja, e eu não estou falando lá fora não, eu estou falando aqui dentro, é falar de arrependimento dentro da igreja, porque tem muita gente envolvida com pecado, tem muita gente agarrada com pecado, e a menos que se arrependa, e entendam isso, ninguém vai entrar no céu sem se arrepender. A mensagem apostólica e que nunca vai mudar é essa: não há no céu gente que não seja perdoada pelo Senhor e que antes tenha se arrependido das suas faltas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Antes do batismo vem o quê? O arrependimento. Tem gente que vem aqui e diz assim: eu estou pensando em me batizar, mas você já se arrependeu? Você já creu em Jesus Cristo? Porque há uma condição essencial para isso. E aqui me permita só voltar um pouquinho na minha fala sobre a ressurreição. Pedro disse que uma das bênçãos decorrentes da ressurreição de Jesus é que Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Quem derramou o Espírito Santo sobre a igreja foi Jesus Cristo, e Ele fez isso porque Ele venceu a morte. O Pai deu a Ele esse privilégio. Terceira coisa que eu preciso enfatizar
com os irmãos no término desse sermão é que os ouvintes foram exortados. Veja o que está no verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Com muitas outras palavras. Isso significa que esse sermão não parou por aqui. Isso significa que naquele dia Pedro foi colocando o dedo na ferida e foi fazendo doer a machucadura deles. Pedro está apontando pecados e levando a multidão a aproximar-se do Senhor. Porque exortar é chamar para perto. Mas sabe como que você é chamado para perto do Senhor? Na medida em que você reconhece a sua falta. Na medida em que você é confrontado pelas iniquidades do seu coração. Quando você reconhece o quão pecador você é, aí você está pronto para se aproximar do Senhor. Não foi assim com Isaías lá no templo? Foi lá orar. Foi lá orar. Aí Deus se apresentou. Ele foi confrontado pela santidade de Deus. Ele reconheceu o quanto ele era pecador. Agora sim ele está pronto para servir o Senhor. E eu vou terminar. Meu último ponto. Os ouvintes foram o quê? Integrados. Se arrependeram, creram, e agora era a hora do batismo. Fazer parte da igreja, integrar-se na vida da igreja. Isso significa que esse sermão não produziu apenas decisões públicas, ele produziu verdadeiras conversões. Essa gente foi integrada à vida da igreja. E aqui me permita, uma vez mais, hoje está ficando difícil manter atualizado o rol de membros das igrejas. Eu estou falando isso de um modo geral. As pessoas entram pela porta da frente e rapidamente saem pela porta dos fundos. Na primeira dificuldade que esbarram, elas desanimam, desistem do Evangelho. Mas a Bíblia diz que estes que naquele dia receberam a Cristo, eles, diz o verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você é um crente de verdade? Ou você está aqui apenas por um tempo? Você veio aqui passar uma temporada conosco? Ou você veio aqui estabelecer suas raízes? Porque somente quem coloca raízes é que pode produzir frutos. E esses crentes se tornaram abundantes. Esses crentes passaram a frutificar. Porque se agora há 3.000, daqui a pouco são 2.000 a mais. E quando você chega em Atos 9:31, a Bíblia já não fala mais em número de conversões, a Bíblia fala em número de igrejas que estão se multiplicando. Tem muito crente beija-flor. É uma florzinha aqui agora, outra florzinha ali daqui a pouco. Beberica daqui, beberica de lá. Durante a semana, ouve este, ouve aquele. Ele se coloca debaixo de todos os cajados. Ele não tem firmeza em igreja nenhuma. Ele não tem raiz em igreja nenhuma. Ele diz que é de Jesus, mas ele não tem vínculo. Essa gente estabeleceu seu vínculo em Jerusalém. E a partir da igreja de Jerusalém começaram a perseverar na fé. E se tornaram fecundos, abundantes em frutos. Você é alguém que tem suas raízes já estabelecidas aqui, ou veio só para passar alguns dias conosco? Ou você está aqui e não está em lugar nenhum, porque a semana inteira você está com a cabeça em vários lugares. É preciso frutificar. E a frutificação depende disso, dessa perseverança. Ficar num lugar, investir num lugar. Eu só mudei de igreja por questão de ministério. Mas enquanto eu pude, eu permaneci sempre no mesmo lugar. Para poder produzir frutos. Vamos ficar em pé todos nós.
Qual é a palavra que você precisa ouvir? Arrependei-vos. Eu sei que o nosso coração resiste a isso. Eu sei que a presunção do nosso coração diz: esse tipo de palavra não é para mim. Não é para mim. Isso é para pecador lá fora. Será mesmo? Será mesmo? Será que você não tem do que se arrepender? Suas palavras, seus pensamentos, onde anda a sua cabeça ultimamente, as fontes de onde você tira aquilo que está orbitando na sua mente durante a semana. Você é capaz de ficar horas e horas assistindo maratonas e maratonas e não é capaz de passar 15, 20 minutos com a palavra de Deus. Você não tem paciência para ler a palavra de Deus? Você não tem do que se arrepender? Arrependei-vos. Vamos orar nesta hora. Ó Deus, faze aquilo que eu não posso fazer. Que Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Que Teu Espírito Santo compunja o nosso coração. Traga agonia ao nosso coração. Para que reconheçamos o quão distantes nós estamos do padrão. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o caminho de volta. O caminho da santidade. O caminho do arrependimento. O caminho de uma comunhão plena, perene com o Senhor. Pedimos agora que o Senhor nos permita receber o perdão pela nossa negligência tantas vezes. Somos negligentes com a vida de oração. Somos negligentes com a Tua palavra. Somos negligentes com o Teu serviço, com a Tua igreja. Ó Deus, nós somos muitas vezes aqueles que estão por aí perambulando sem ter raízes firmadas e estabelecidas. Pedimos-te perdão pelo tão poucos frutos que nós temos para mostrar. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos em doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações com os crentes, com a igreja do Senhor. Ajuda-nos a estabelecermos, ó Deus, o nosso fundamento num lugar, para a partir dele começarmos a produzir frutos abundantes para a glória de Jesus Cristo. Ó Deus, perdoa nossos pecados, porque embora um dia redimidos pelo sangue de Jesus, ainda temos uma natureza que se inclina para o mal e te pedimos perdão pelas faltas que temos cometido até aqui. Restabelece, Senhor, a nossa comunhão contigo e habilita-nos desde já para participarmos desse momento tão caro que é a celebração da ceia. Eu oro agradecido no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.